porque eu sei que meu Redentor vive, e ao fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão, e não outros. Quem proferiu essa frase foi Jó. Jó é conhecido como aquele que conheceu talvez o maior sofrimento de um ser humano. Ele perdeu filhos, ele perdeu seus bens e ele perdeu sua saúde. E hoje eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com você sobre o que nós temos como cristãos que raciocinar a respeito do sofrimento dessa situação em que estamos vivendo hoje, uma pandemia. Pois bem, o sofrimento é algo do qual nós não podemos escapar. Quem nasceu do berço já viu o sofrimento de alguém, até o seu último dia. Nós não vamos aqui avaliar as razões desse sofrimento, mas vamos avaliá-lo como um fato e como as pessoas da Bíblia e os cristãos, mesmo após a Bíblia, como é que eles resolveram esse problema na prática, no dia a dia. Pois bem, Jó, como eu disse, perdeu tudo. E então o livro de Jó é uma reflexão sobre o sofrimento. Ele está ali na sua casa, só ele e a mulher, privado de tudo aquilo que um ser humano julga de bom. E então 3 amigos vêm fazer uma visita e procurar de alguma forma consolar aquele homem de tanto valor, um homem honesto. Isso era reconhecido desde o início do livro. O que ocorre é que esses homens, eles tinham uma visão equivocada a respeito do sofrimento, do porquê do sofrimento. Então eles atribuíam à pessoa de Jó a culpa e a responsabilidade pelo sofrimento que ele estava passando. E até hoje, essa é a nossa reação diante do sofrimento. Tanto que a primeira pergunta que alguém que está passando por um sofrimento atroz faz é: o que eu fiz para merecer, entre aspas, merecer tamanho sofrimento? Se Deus é bom, por que Ele permite que eu passe por esse sofrimento? Eu que sou uma pessoa boa. Então, na verdade, os amigos de Jó passam a acusá-lo para que ele pudesse fazer uma reflexão e indagasse de si mesmo o que ele havia feito para merecer o sofrimento. Ora, para merecer o sofrimento, Jó não havia feito nada. Para merecer o sofrimento, Jó não tinha praticado nenhuma ação que pudesse ser condenável. Então, Jó se defende das acusações dos seus amigos e se defende também perante Deus. Ele passa, ele mesmo, a questionar aquela situação que ele estava vivendo. Quer dizer, ele tinha perdido os bens, os filhos, a saúde. A esposa dele, que foi quem sobrou da família, diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E os amigos o acusam de ter responsabilidade naquela situação. Então começa também um debate entre Jó e Deus. E Deus nunca contou para Jó a razão do sofrimento. Deus também não disse para Jó: o culpado é você. Mas Deus se apresentou para Jó como um Deus grandioso, um Deus que sabe tudo, um Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. Até que Jó, reconhecendo essa situação, ele aceitou de bom grado tudo aquilo que ele estava passando. Ao final do livro, ele diz assim: olha, até aqui, Senhor meu Deus, eu te conhecia por ouvir, mas agora os meus olhos viram. Mas no meio do livro, no capítulo 19, é que se encontra aquela passagem. Jó sabia que ele não era responsável. Ele verificou na sua vida que não havia responsabilidade da sua parte para passar aquele sofrimento. Então ele diz essa expressão de libertação:
esse versículo, esses 2 versículos da Bíblia são maravilhosos. Eles apontam já para a ressurreição, eles apontam para a redenção. E isso foi o que fez com que Jó pudesse ter forças para continuar falando com os amigos, falando com Deus, até receber toda a recompensa da fé que ele manteve. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Aqui, quando ele diz, nessa versão que estou usando, as minhas entranhas se consomem, na verdade, em outras versões assim, eu morro de saudades. Só que é interessante que essa saudade que Jó se refere já é uma saudade do futuro, do encontro que ele vai ter com o Redentor. E essa é a minha saudade. E essa tem que ser também a sua saudade. Tudo que nós estamos passando aqui e agora não tem significado se a gente não puder olhar com os olhos do futuro. Se a gente não puder ver o nosso Salvador no futuro, a nossa redenção no futuro, porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a face da terra. Jó olhou para o futuro. No futuro, todos os cristãos têm guardado as suas esperanças. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ele já sabia que dificilmente as coisas se resolveriam da forma humana que se pudesse esperar mais favorável. Ele não seria liberto. Então ele estava em Roma e ainda assim ele lembrava-se das pessoas, ele se lembrava das pessoas que ele amava. Então ele escreve uma carta à igreja que estava em Filipos. Ela escreve a carta aos filipenses. Essa é chamada a carta da alegria. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz que, apesar do sofrimento que ele estava passando, aquilo era um benefício para o Evangelho. E ele vai falando uma série de coisas muito interessantes. A carta é curta, vale a pena de ser lida. Mas há um momento nessa carta em que Jó, ou melhor, Paulo, ele mostra que os olhos dele estavam no futuro. Perceba o trecho que eu vou ler. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Por todas as coisas, em Cristo que me fortalece. Percebam que ele estava passando pelas mais extremas necessidades, mas ele tinha uma confiança que o levava para o futuro. E o que ele diz então em relação ao futuro? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, na vocação de Deus em Cristo Jesus. Ora, Paulo estava nesse momento, nos últimos momentos de sua vida, quando ele escreve as famosas cartas da prisão, uma delas é de Filipenses, dizendo: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Ele tinha muito o que esquecer. Paulo foi um torturador. Nos tempos em que ele era Saulo, ele perseguiu a igreja a tal ponto que ele chegou a torturar as pessoas, os cristãos, para que eles blasfemassem de Deus. E ele diz isso no último discurso que se encontra ali no livro de Atos. E ele diz agora: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós, como cristãos, na verdade, nunca deveríamos ter medo de esquecer. Esquecer é uma coisa boa.
E ele esqueceu as coisas que para trás ficavam, mas ele prosseguia para o alvo. O cristão tem que olhar para o futuro, nós temos que olhar para o futuro. Então agora que nós estamos passando momentos como esse, eu te convido para que eu e você, e quando eu estou dizendo isso para você, eu estou falando para mim também, para que nós possamos olhar para o futuro, um futuro de esperança. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta para Tito, ele chama essa nossa esperança de a bendita esperança. E qual é a bendita esperança? É a volta, o retorno de Jesus a essa terra. Se você ainda não estudou, não viu sobre esse tema que eu estou dizendo aqui, eu te convido, inscreva-se no canal, curte aí embaixo, continua com a gente, porque a minha decisão, a partir de agora, é estar colocando vídeos aqui, compartilhando com você a palavra, especialmente essa esperança de um futuro. Vamos crer no futuro, vamos esquecer o passado, e esse momento que nós estamos vivendo hoje, amanhã será passado. Que Deus te abençoe.